100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Cá estou eu com mais um Aquarela Literária. Dessa vez é sobre os 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. E eu queria começar com o início do primeiro capítulo desse livro, porque esse primeiro capítulo inteiro, na verdade, é uma obra de arte por si só. É incrível e te cativa muito, é lindo. Para não sair do padrão, vamos começar falando da minha edição do livro. Essa edição é especial, ela é capa dura, tem 425 páginas, é em português e ela é linda, de muita qualidade, as páginas são boas, recomendo super. Em 1927, na Colômbia, nasceu Gabriel Garcia Marques, que depois se transformaria em somente Gabo. Ele foi jornalista, editor, ativista, diretor de cinema e, acima de tudo, escritor. Ou melhor, como eu vi numa definição da internet, malabarista de palavras. Ele foi o principal representante do realismo mágico, que é um fenômeno literário que aconteceu entre alguns autores latino-americanos. Em 1982, ele simplesmente recebeu o Nobel de Literatura, pelas obras de sua vida inteira, que o autor afirmou serem uma só história, O Livro da Solidão. Aliás, o discurso que ele fez para receber o prêmio ficou conhecido como a Solidão da América Latina, e é um discurso muito famoso e importante. Com certeza, se você jogar esse nome no Google, você vai achar. Acho que já deu para perceber que ele era um defensor da América e denunciador dos exploradores dela, tanto dos antigos colonialistas quanto os mais atuais. Em sua obra mais aclamada, que porventura é a mesma que a gente está falando hoje, a gente pode perceber alguns elementos de sua infância que aparecem na sua escrita. Então, por exemplo, o seu avô, ele era veterano da Guerra dos 1000 Dias, que aconteceu na Colômbia, e ele sempre contava histórias para o Gabo sobre o que acontecia nessa guerra, e as histórias fantásticas encantaram o autor, e a gente pode perceber muito isso no livro. E a sua avó também inspirou o nome da personagem mais forte do livro. Ele mesmo e sua esposa, Mercedes, aparecem nos últimos capítulos. Gabriel Garcia Marques morreu no México em 2014. Na época, o presidente da Colômbia proclamou 1000 anos de solidão e tristeza pela morte do maior colombiano de todos os tempos. E quem somos nós para negar, não é mesmo? Antes de começar a falar sobre o que eu achei do livro, eu quero contar um pouco da história dele. Vai ser uma tentativa porque é muito difícil explicar sobre o que ele se trata, já que ele se trata sobre muita coisa. A sua história dura só 100 anos, o que não é uma surpresa. E ele relata a estirpe dos Buendia, uma família que fundou um vilarejo na beira de um rio e ao lado de uma mata encantada. Esse vilarejo chama-se Macondo. É claro que essa não poderia ser uma família normal. Aliás, esse livro passa bem longe do usual. As gerações que têm nomes repetidos estão predestinadas também a uma repetição de fins. Então, eles acabam solitários e presos em ciclos viciosos. Enquanto a gente acompanha nesse século os pais e filhos, os nascimentos, os dramas, os feitos e mortes, a gente esbarra na história da Colômbia. O Gabo relata eventos históricos do país, como a Guerra dos 1000 Dias, que foi aquela do avô dele, e o massacre de trabalhadores bananeiros. E realmente não há jeito melhor de aprender sobre algo do que estar lá vivendo aquilo. É essa sensação enquanto você lê o livro, você sente que você conhece a Colômbia. Eu acho que eu posso dizer com certeza que esse livro é regado a sangue latino-americano. Nas entrelinhas a gente sente tanto a força quanto o sofrimento que ele representa. Então a gente tem a narração do totalitarismo, do roubo de propriedades, da ditadura, da relação entre o explorador e o explorado e até questões culturais da história latino-americana, como o incesto e o machismo. Talvez eu ainda não tenha te convencido com essa descrição, e não foi nesse ponto que também me convenceram a ler. O que realmente me trouxe a esse livro foram os elementos mágicos que ele insere como parte ordinária da história.
Depois de alguns capítulos, ele já te convenceu que ver seus antepassados rondando pela casa, as epidemias de insônia, os sonhos projetados para os outros, as crianças com rabo de porco e chuvas que duram meia década são as coisas mais usuais do mundo. Só que a mágica não é o único elemento encantador da história. Os personagens são muito peculiares e quase tão reais quanto nós mesmos. Eu não posso deixar de citar o meu favorito, que é o Coronel Aureliano Buendia, que promoveu 32 guerras contra o governo e perdeu todas elas, para depois entender que nunca gostou de guerrear. Vamos falar um pouco sobre a minha experiência como leitora. Olha, eu fiquei bastante preocupada, porque eu não sei como eu vou voltar a ler algo que não seja escrito pelo Gabo. Para mim, já é fato que de tanto colocar mágica no livro, ele se tornou encantado por si só. Talvez eu esteja ficando meio louca. Ele realmente brinca com as palavras como se fosse a coisa mais fácil do mundo, e isso dá também um aspecto místico a toda a história. Olha, eu desenvolvi essa teoria porque no momento em que eu me perguntava sobre algum detalhe passado da história, ele me respondia imediatamente, mesmo que esse evento não parecesse ter relação nenhuma com a época do livro que eu estava lendo. Ele também me induziu muitas vezes a ter certeza absoluta de algo, porque ele descrevia claramente ali. E no momento seguinte, ele me fazia de boba e jogava na minha cara que o poder da decisão, as palavras, são unicamente dele. Uma das coisas que torna esse livro tão irreplicável é a repetição dos nomes que eu falei no começo. Não é qualquer repetição de nomes como a gente está acostumado. Eu vou dar um exemplo. O José Arcádio Buendia, precursor da família, tem um filho chamado José Arcádio, que tem um filho chamado Arcádio, que tem um filho chamado José Arcádio II, que é irmão do Aureliano, que tem um filho chamado José Arcádio. Acho que deu para perceber aí a confusão que é isso. Eu vi muitos relatos de pessoas que não conseguiam se encontrar na história por causa desses nomes bagunçados. Realmente é absurdo, mas é um elemento muito importante da narrativa e eu não tiraria isso por nada. O que me ajudou muito e me fez não ter nenhum problema com esse livro foi ter um caderninho de anotações onde eu escrevia e completava a árvore genealógica que eu estava esboçando sempre que alguém nascia, se casava ou morria. O Gabriel também te ajuda a diferenciar um personagem do outro e se você tiver uma anotação ali para dar uma consultada nas horas que apertar um pouco, com certeza você vai sair bem. A edição que eu mostrei do livro já vem com uma própria árvore genealógica montada, bonitinha, que foi a que eu usei de base para pintura. Porém, eu não recomendo vocês a ficarem checando ela porque tem muitos spoilers. Por último, mas não menos importante, eu queria falar um pouco sobre a aquarela que vocês estão vendo. Eu acho que deu para perceber que eu me inspirei bastante na capa do livro. E a técnica para toda essa folhagem chama pintura negativa. E ela tenta dar esse aspecto de profundidade mesmo. E como tem muito de floresta e mata, eu queria muito trazer isso. E quem ainda não leu o livro provavelmente não vai entender esses elementos espalhados, né? Mas eles representam alguma cena ou alguma fase da história que eu gostei muito. Então, só para citar, a gente tem uma das muitas borboletas amarelas que aparecem, as formigas ruivas, o pergaminho que está escrito em sânscrito, mas eu não sei o que significa. Do lado também tem o pote de homeopatia do Coronel Aureliano Buendia, e aqui embaixo tem o peixinho de ouro também do Coronel. E aqui no canto a gente vai ter um animalzinho de caramelo da Úrsula, mas tem um motivo que provavelmente quem leu vai saber, para ele ser um porquinho. Coloquei também as pétalas das flores amarelas do José Arcádio Buendia. E esse é o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de ler 100 Anos de Solidão, acho que é essencial pra gente aclamar a literatura latino-americana. E é maravilhoso!